Galerinha, tudo bem? Seguinte, eu tive vários e vários problemas aqui, né, meu OBS do nada começou a dar problema e eu não consegui mais gravar a tela do meu computador, né? É que eu tô gravando aí em janela. Mas enfim, de qualquer forma, então, vamos lá, né? A minha ideia é exatamente fazer uma análise breve, né, sobre o vestibular da FAMEMA, que já está aí, né, na nossa cara aí para acontecer. Então, vamos dar uma olhadinha aí, pelo menos nos últimos dois vestibulares, né? Então, logicamente que o primeiro ponto a se notar é o seguinte: a FAMEMA é um vestibular que você precisa gabaritar a geografia, né? Fala, nossa, mas gabaritar a geografia? E você vai ver que não é uma missão assim impossível, né? Tem pouquinhas perguntas de geografia, você vai ver que elas são curtas, elas são bem diretas, né? Elas são daquele tipo sabe ou não sabe, então é sempre bom você prestar então, bastante atenção e acompanhar aqui muito bem. Essa partezinha de geografia é quase como tipo assim, ó, o refresco para você dar uma respirada, né, entre uma prova e outra, né? Tipo assim, pega lá as que estão mais difíceis, as mais pesadas, né? Por exemplo, biologia que vai ter um peso imenso, então daí você pega e resolve aí geografia entre essas, né? Mas geografia precisa ser a prova que você gabarita. Por quê? Bom, porque errar as outras pode ser até que aconteça, mas geografia você não pode errar, porque se você errar, vai ser a que vai te tirar basicamente do vestibular. Falar, mas então, tipo, biologia eu vou poder errar? Então, normalmente, né, essas provas aí vão ser mais puxadas, né, física e tudo mais, tal. Essas aí pode ser que aconteça de você errar, mas todo mundo vai poder errar algumas dessas, né? Então, geografia, meu, chega lá e arrebenta, né? Até porque você vai ver que não é muito difícil de se fazer isso, tá? Então, olha só aqui a primeira perguntinha, se eu não me engano, essa prova é qual? Essa prova deve ser 2019, tá? Deve ser 2019. Mas enfim, então olha lá. Em 2018, pesquisadores chineses propuseram a criação de um imposto para famílias com menos de dois filhos, visando. Bom, se você está criando um imposto para quem tem poucos filhos, quer dizer que a pessoa vai pensar, fala, peraí, é um imposto, então, se eu tiver menos de dois filhos. Se eu tiver dois, eu não pago. Se tiver três, também não. Então, na verdade, o que nós notamos? Nós notamos que na China passou-se, né, o tempo de você ter aquela lei dura, rígida, de que a pessoa poderia ter apenas um filho, né, a lei do único, que acabou então transformando aí a sua população. A gente tinha antigamente, né, gosto de pensar assim. A gente tinha, então, antigamente, na década de 80, de 70, então, Ave Maria, o feminicídio, principalmente nas regiões rurais. Por quê? A pessoa poderia ter um filho só. Então, se ela morava no campo, principalmente, ela preferiria muito que fosse homem, seu único filho. E devido a isso, a gente tem vários e vários casos, né? Logicamente que não eles relatados, né? Mas sabe-se exatamente que isso aconteceu bastante na China. Ou seja, os pais estão lá, né, esperando o filho, vão lá, fazem o exame, falam, olha, ó, vai ser uma linda menina, os pais dão uma olhada um para o outro, não vai ser não, né? Por que que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer porque um menino com sua força física seria muito mais interessante para quem vive no campo, né? Então ele é mais forte, vai conseguir ajudar a produzir no campo. Temos também outros detalhes. Um deles, segundo as tradições orientais, o filho mais velho cuida dos seus pais, né? Então quer dizer que se você teve uma menina, você acabou de perder quem cuidará de você quando você ficar mais velho. É lógico, né? Espera-se que esse tipo de tradição e tudo mais tenha, né, dado uma melhoradinha aí
Mas, digamos assim, não vamos apostar as fichas nesses, né? Então, aqui a gente vai ter uma característica que é interessante, que é bastante atual, pode ver aí, em 2018, a gente vai ter então a China tentando mudar alguns pontos, porque a população chinesa está envelhecendo a uma alta velocidade. Então é bom que eles voltem a ter filhos, né? Por quê? Porque senão você vai dar aquela velha e boa virada ali na gangorra que vai aumentar e muito a quantidade de aposentados e coisas do tipo, né? Então o Estado vai precisar de cuidar de muitos desses idosos, o que acaba sendo um problema para o governo chinês. Então nessa aí a gente tem lá incrementar a população relativa diante da baixa taxa de fecundidade. Incrementar quer dizer aumentar, né? Então, na verdade, eles não pensam em aumentar toda a população, né? Você bem pode ver que a natalidade vai fazer isso. Se fosse para aumentar toda a população, eles iniciariam um programa para ampliar as imigrações para a China, né? Não é o caso. B. Incentivar a natalidade. Sim, isso é verdade. Diante do envelhecimento da população. É essa a resposta, né? Por quê? Porque você está simplesmente cobrando uma taxa de quem tem só um filho. Então você quer que as pessoas tenham mais filhos, né? Porque daí você consegue rejuvenescer a sua população depois de um período aí, né? Bora lá então, ó, vamos ver mais aqui, né? A inclusão digital no Brasil ainda é um desafio. 51% da população brasileira não está incluída digitalmente. É preciso incentivar a inclusão digital como oportunidade de crescimento do conhecimento, da criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pessoas e outras tantas possibilidades. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente aumentar as vendas de computadores ou ensinar as pessoas a acessar as redes sociais, mas também adotar uma nova cultura de utilização dos computadores e da internet. Então, um entrave para a inclusão digital no Brasil é a. Eu não falei que a resposta é A, tá? Então, industrialização tardia, isso não tem muito a ver com o nosso processo aí de inclusão digital, né? Tá, mas se não fosse tardia, se não fosse tardia seria tradicional ou então inexistente, né? Então, na verdade, a gente teve, na verdade, uma melhora devido à industrialização tardia. Se não fosse tardia, né, se fosse inexistente, seria ainda pior, tá? B. Compreensão espacial. Não, é absurda essa, né? C. Hierarquia urbana. Olha, a única coisa que a gente pode falar sobre hierarquia urbana aí é dizer que os centros com maior nível hierárquico vão possuir melhores condições de inclusão digital, né? D. Desigualdade socioeconômica. Bom, o grande problema, então, vai ser a desigualdade socioeconômica. Por quê? Como você vai incluir digitalmente uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um celular, um notebook, para manter um plano de internet na sua casa, né? Então, está aí. A resposta é D. O cachorro está dando umas tossidas aqui, pelo amor de Deus. Ele deve estar fumando charuto. Bora lá, então. Continuando, a 23, ó. Opa, passei. A água que se acumula nas depressões no terreno começa a escoar pelas vertentes quando o solo está saturado e as poças não conseguem mais conter a água. Inicialmente, o fluxo é difuso e no estágio seguinte é linear, quando esse fluxo começa a se concentrar. O desenvolvimento de microrrapinas é o terceiro estágio. Então, olha só, esse movimento aí que está sendo descrito, ele está falando exatamente do processo de mudança, de mutação do solo. Agora vamos ver qual processo seria esse. Então, ele fala que primeiro a água está parada lá, né?
depois ela vai sofrer um fluxo difuso, ou seja, para todos os lados. Isso é infiltração? Não. Se tem fluxo que não seja para o interior, né, não é infiltração. Ressurgência, a água está brotando? Não, não, né? Escoamento superficial é uma boa, né? Transporte de massas, opa, isso é boa também, né? Mas vamos com calma. E transporte exorreico, não está falando de tipo de rio, né? Ah, um rio que faz tal e tal movimento, então corta. Então a gente fica entre C e D. Exatamente, a gente fica entre C e D, né? Então vamos para C, ó. O escoamento superficial, responsável pelos processos erosivos. E D, transporte de massas, responsável pela criação de meandros. Meandros são as curvas dos rios, né? Então, se você transporta a massa, você não vai formar um meandro, você vai formar uma linha reta. Então, a C é a que faz muito mais sentido. Então, é o escoamento superficial responsável pelos processos erosivos. É isso que ele está falando. Né? Então, tipo assim, se você tem bastante água, ela no primeiro momento vai ficar ali, poçada, só que se você aumentar, ela vai ter um escoamento difuso. Se você aumenta ainda mais, ela vai se direcionar, né? Esse escoamento vai ser direcionado. E aí você já tem a criação das ravinas. Como ele não chegou a falar que você vai ter esse acúmulo todo de água, aí são as chamadas micro-ravinas, né? Seriam os primeiros sulcos formados no solo. Então, a 23, a resposta é C, né? Escoamento superficial. Bora lá aqui, ó, para 24. Considere a proposta econômica. Peraí, desceu aqui, ó. Legal, hein? Considere a proposta econômica representada na imagem, né? A imagem aqui não está dando para ver muito bem, né? Vou dar um zoom aqui nela. Mas temos aqui uma indústria, né? O solo. Isso aqui eu não sei o que é para você, deve ser algum produto. Então, você precisa fertilizar o solo, né, para extrair os seus minérios aqui, produzir e depois consumi-los. Depois aqui do outro lado, a imagenzinha, a gente tem cobre e zinco para produzir alguma coisa, que não dá para a gente ver, deve ser uma fábrica de novo, né? Aí você usa o que foi produzido e tenta fazer retomar, ou seja, você tenta reciclar, né? Acredito que seja isso que a imagem está tentando mostrar. Então, bora lá. Essa proposta é pautada na formação de sistemas entre fornecedores e produtores para ampliar a extração de recursos minerais naturais. Não, não é para ampliar, né? Não é essa relação que a gente vê ali na imagem. Deixa eu só diminuir para a gente conseguir ver a imagem. B. No controle de riscos ambientais pela utilização de produtos artesanais. Não, não é. E bem junto com isso, meu cachorro ainda dá mais uma engasgada dessa. Então, não são produtos artesanais, né? C. No aproveitamento máximo dos recursos extraídos e produzidos por cadeias produtivas integradas. É esse, né? Esse, vamos ver a D, ó, na geração intencional de lixo. Não. Na associação entre a atividade produtiva e o consumo de recursos finitos, o que promove geração de resíduos. Olha só, essa é boa, né? Mas você não vai associar a atividade produtiva, né, com a geração de resíduo. Então você produz, na verdade, pensando no consumo, não no resíduo, né? Então, a que seria a C, né, no aproveitamento máximo dos recursos, está mais relacionado. Já dou a dica para vocês. Essa por conta do ciclo. Se fosse uma linha reta, não seria. Mas é essa, então, por conta do ciclo e círculo aí, né, que acabam fazendo essas setinhas. Bora lá para 25. Temperatura média em janeiro. Então, ó, a legenda do mapa está organizada segundo. Olha só, eu achando que era sobre clima, rapaz, é sobre cartografia, né? Então, a gente tem lá, ó, pontos ordenados. Não tem pontos aí ordenados, né?
Seriam pontos ordenados se a gente tivesse a localização aí das cidades e tudo mais. Linhas diferenciadas. Não chega a se formar uma linha, né? Exatamente. Você a linha diferenciando seria exatamente os trópicos, né? E coisas do tipo. C. Linhas proporcionais. Não. Não é proporção isso aí que está seguindo, não, né? É a temperatura mesmo. D. Áreas proporcionais. Não. Não são áreas proporcionais, não. A ideia de proporção não está sendo aplicada. E a E, que tem que ser a resposta, né? Áreas ordenadas. São áreas ordenadas, né? A gente tem no centro as regiões mais quentes e conforme você se afasta do centro, tanto para o norte quanto para o sul, a temperatura cai. Então existe uma ordem aí entre as áreas que são demonstradas. Beleza? Então, essa é a resposta. Essa é a 25. Essa é a 25. Vamos aqui então para o próximo, né? Esse aqui é o 2020, ó. Esse aqui é o do ano passado, né? Então, bora lá para 21. Note você que se você já quiser começar a prova, vou começar por geografia, para dar aquela respirada. Já vai para número 21, que é essa, né? Que é onde começa. Então, nas últimas décadas, as instituições financeiras se tornaram extremamente importantes para a economia global. Uma delas é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. É verdade mesmo, extremamente importante a OMC. Principalmente porque o papel dela é intermediar aí os discursos, as discussões, né, os desentendimentos entre os países. Então você precisa de ter um órgão maior que um país para conseguir intermediar, né? Seria aquela coisa, numa briga de gigantes, o juiz tem que ser gigante também, né? Então, bora lá. No, no gerenciamento do euro e das políticas econômicas da União Europeia. Não, né? A OMC não atua nisso, ela atua no comércio mundial. B. Na concessão de financiamento para promover o desenvolvimento socioeconômico. Não, quem faz isso aí é o BIRD, é o Banco Mundial, né? Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, quer dizer BIRD. Mas a gente costuma chamar de Banco Mundial porque ele passou dessa fase aí, né, da Guerra Fria ou coisas do tipo. Cadê? Não sei mais nem onde eu estou. Estou na 1. C. Na regulação do comércio para o cumprimento dos acordos multilaterais. É essa. É essa. Não tem nem o que inventar. Né? Então, o que a OMC faz, a Organização Mundial do Comércio? Ela vai regular o comércio, ela vai ver se os acordos então antes firmados estão sendo cumpridos. Caso um dos lados não cumpra o acordo, quem vai fazer cumprir? Exatamente ela. Mas se eu não quiser cumprir, se você não quiser cumprir, 191 países vão fazer um boicote econômico em relação à vossa mercê. Então é bom que você cumpra. Né? 22. Um dos fatores que tem impulsionado o avanço do trabalho informal no Brasil gente, o trabalho informal vai ser um trabalho sem boas condições ali de manutenção. Você não vai ter 13º, férias ou coisa do tipo. Então, logicamente que para a pessoa sair do trabalho formal, quer dizer que ela não queria, ela foi forçada a fazer isso. Tá? Então, vamos achar aí qual a alternativa que demonstra isso para a gente. O aumento da mão de obra qualificada. Nada a ver. Né? Se aumenta a mão de obra qualificada, você não está falando que não tem mais espaço para outras pessoas. O crescimento do número de jovens no mercado. Olha, essa complica bastante, né? Mas não é exatamente isso. Por isso que as pessoas entram no mercado informal. A gente tem programas como Jovem Aprendiz, né? Que escravizam as pessoas, escravizam. Mas é uma forma dos jovens entrarem no mercado de trabalho para conseguir ali uma certa experiência. Ou seja, ele consegue entrar ali, ter esse primeiro momento de experiência, então ele não vai precisar ir para a informalidade, né? C. A reduzida participação no setor terciário no PIB? Não, o setor terciário tem a maior. D. De Jonathan. O aumento do número de imigrantes no Brasil? Não,
Não tem tanta gente louca assim no mundo, né? Ponto de vir para o Brasil. Então a resposta tem que ser E. A flexibilização das leis trabalhistas. Esse processo aí tem nome já. Se chama uberização. O que que vem a ser isso? O trabalhador ele tem seus direitos tão reduzidos, né, com novas leis, regras aí, que ele perde. Ele, na verdade, está trabalhando como um trabalhador informal. Né? Por que uberização? Sim, por conta do contrato que empresas como o Uber fazem com seus motoristas. O que, que o Uber tem de participação com o cara? Nada. Nada. O Uber não paga combustível, não paga seguro do carro, não paga nada. Não paga nada. O Uber faz a conexão, então, entre a pessoa que tem carro e quer dirigir, né, quer prestar esse serviço, e uma pessoa que precisa de um carro. Né? Então, seria isso. É assim como o iFood com os entregadores. Né? O iFood também não paga nada para o entregador. Assim, se o entregador sofreu algum acidente e tudo mais, nem uma comidinha de graça ele vai ganhar, nem nada. Nem um abraço, né? Porque, na verdade, o iFood diz que ele faz essa conexão entre os entregadores e os estabelecimentos. Novidade para vocês, viu? Não precisa do iFood para fazer isso, essa conexão. Quem é entregador vai até o restaurante ou qualquer coisa e fala assim: olha, eu trabalho como entregador, vocês estão precisando, né? Inclusive, eles conhecem bastante a cidade, porque eles vivem andando nela, né? Mas, enfim, então aí a resposta é E, da questão 22, né? Bora para 23. De acordo com o geógrafo José Carlos Ujeda, além dos claros riscos de incêndio florestais, as queimadas podem, a longo prazo, destruir a vida do solo. A destruição da vida do solo está relacionada, neste caso, com. Olha, eu não vou nem começar a ler as alternativas, mas falou disso, quer dizer que é o horizonte O, aquele primeiro horizonte do solo, que é onde estão os elementos orgânicos, onde tem vida no solo. Né? Então, olha lá. A degradação da matéria orgânica responsável pelo provimento de nutrientes para as plantas. Deve ser essa, não tem nada de errado nela. Aumento da umidade. Não, se você queima o solo, não aumenta a umidade. Redução da erosão? Não. O aumento do potássio e nitrogênio? Você colocou, se você queimou o negócio, não vai aumentar. A redução da compactação do solo? Também não. Ou seja, a resposta é A. A degradação da matéria orgânica é responsável pelo provimento de nutrientes para as plantas. Ou seja, colocou fogo no solo, você complicou bastante a situação dele. 24. Para cumprir os objetivos ratificados pelo Acordo de Paris, o Brasil, entre outras medidas, deve. Olha, para o Brasil, as medidas relacionadas ao Brasil são diferentes das medidas relacionadas a outros países. Né? Porque o Acordo de Paris está principalmente relacionado com a redução da emissão de gases do efeito estufa. Isso para o Brasil não quer dizer que o Brasil deva reduzir sua produção industrial ou coisa do tipo. Por quê? Porque os maiores problemas de aquecimento global do Brasil não estão relacionados com o nível de poluição que ele gera, mas sim com o desmatamento que ele cria. Né? No máximo a criação de gado e assim por diante. Então, logicamente que aí, ó, vamos lá. Restaurar e reflorestar hectares de florestas. Olha, por menos correta ou por menos direta que possa parecer para você essa resposta, é ela, tá? Então, olha só. B. Reduzir o descarte inadequado de resíduos sólidos. Isso aí ajuda também a reduzir o impacto na natureza? Ajuda, mas como eu disse para vocês, o impacto do Brasil para ajudar, para contribuir com o aquecimento global, está relacionado com os níveis de poluição que ele gera. Né? Continuando. Não, continuando não. Tá. Nem precisa continuar, gente. É a mesmo. Ó. Diminuir o uso sustentável de bioenergia. Não, você tem que aumentar. Expandir a capacidade de centros de reciclagem. Essa é uma boa. Mas, como eu disse para vocês, a produção de lixo no Brasil não é o grande problema. Ampliar as fontes energéticas não renováveis. Essa é a piada. Então, a resposta é A, 24A.
Restaurar e reflorestar hectares de floresta. E também até adicionaria uma outra ideia. Não continuar destruindo, né? Para de destruir. Exatamente isso, fiscalize. Aqui, ó, a gente vai ter na 25 um mapinha. Esse mapinha aí, por mais confuso que possa te parecer, uma coisa já dá para a gente afirmar assim, de olho fechado, né? Esse mapa aí, ó, ele é um clássico, né? Ele é o chamado mapa polar ou azimutal, né? Por quê? Porque o ponto que, digamos assim, que a sua folha de projeção estaria encostando no planeta é o polo. Então, quanto mais distante aqui, ó, dessa bolinha aqui do meio, né? Tipo assim, aqui, ó, maior vai ser a deformação. Então, quanto mais eu me distancio desse centro, desse núcleo aqui, maior fica a minha distorção. Beleza? Então, olha só, considerando um dos maiores do mundo, maior, tá bom. O mapa de Urbano Monte, elaborado no século XVI, apresenta como particularidade a precisão da região da Antártida. Hum, se for aí da Antártida, essa é uma parte notável dele. B. Projeção polar. É, ele é uma projeção polar. Agora, eu não sei falar para você se isso aqui é Antártida mesmo, né? Não me parece, pelo menos. Ah, conservação das formas continentais. Não, ele não conserva, tem distorção. A ausência de. Ah, não, exatidão das distâncias. Não tem exatidão. Quanto mais distante do ponto central, maior a deformação. A ausência de deformações. Também mentira. Né? Então, ó, a gente vai ficar entre B e A. Precisão da região Antártida. Olha, você não tem necessariamente a precisão. Quanto mais você se distancia do centro, maior é a distorção. Então, eu fico com a resposta B, é a projeção polar, porque é mesmo. Então, ela não vai apresentar a Antártida inteira de modo perfeito. Ela vai apresentar essa distorção. Beleza, senhores? Então, ó, como você bem pode ver, a provinha de geografia da FAMEM ela é bastante direta. É aquela provinha que parece que é tipo aquecimento, sabe? Então, você tente aí dar uma estudada de modo geral, pode ver que ela é bem distribuída, né? Tenta trazer ali algumas questões físicas. As duas que a gente viu tinha questões relacionadas à cartografia, deu uma olhadinha nisso aí então também. Uma perguntinha de solo, né? Mas você bem pode ver que não é nada assim tão complexo perto das provas que você já fez na sua vida. Isso aqui, de boa, né? Então, dá uma treinadinha, dá uma olhada nas outras provas anteriores, tá? Dá uma afiada aí, dá uma treinada boa nisso aí e mete o pau, arrebenta, beleza? Então, ó, beijão, tchau, tchau. Boa prova aí para quem vai prestar FAMEMA, né? Arrebenta. Tchau, tchau.